Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Nesta aula preparatória, estudaremos sobre a morada eterna, o lugar desejado e aguardado pelos cristãos, o céu. Veremos a existência de diferentes céus, descobrindo qual o mais importante, denominado como a nova terra e o novo céu, que é a morada dos redimidos, desconstruindo a tese da restauração. Veremos a definição deste céu segundo o livro de Apocalipse, bem como a motivação do crente pelo fim. Descobriremos que neste lugar haverá um repouso diferente do que humanamente imaginamos e por que o apóstolo João escreveu que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. Segundo objetivo, apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse. E terceiro objetivo, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. O texto áureo nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, escrito em Filipenses, capítulo 3, verso 20. A verdade prática nos diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Agora pegue a sua revista ou a sua Bíblia e acompanhe a leitura bíblica em classe. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Primeiro ponto, o céu, o alvo de todo cristão. Para compreendermos, precisamos primeiro entender as definições do céu. O apóstolo Paulo nos elucida sobre a definição do céu. Após esse entendimento, a compreensão do alvo ficará tangível ao cristão, tomando como base sempre a Bíblia Sagrada. As explicações serão feitas de forma simplificada, visando expor ao novo convertido que está caminhando para este alvo, pois ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Contextualizando, o céu é algo que está acima. Quando olhamos para o alto, vemos o céu que está acima de nós, nunca abaixo. Embaixo está a terra e o inferno. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15, verso 24, em relação a essa contextualização. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Vemos também outra confirmação em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, nos diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Conforme os relatos bíblicos, contemplamos a existência de 3 céus. Primeiro, o céu atmosférico, onde com os nossos olhos conseguimos contemplar. Segundo, o céu universo ou firmamento dos céus, onde podemos contemplar as estrelas e os espaços. E terceiro, o céu, morada de Deus,
Dos 3 locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Outra confirmação da existência do terceiro céu é revelada pelo apóstolo Paulo, tendo sido arrebatado em espírito até este lugar. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 4. Olha como que Paulo descreve esta contextualização. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O apóstolo enfatiza que este lugar celestial é o lar dos salvos em Cristo Jesus, daqueles que já passaram pelo novo nascimento, onde aos que estiverem vivos no dia do arrebatamento terão seus corpos transformados. Isso porque a carne corruptível não pode entrar no reino de Deus, que é incorruptível. Olha só o resumo dessa informação em Romanos, capítulo 8, verso 20 e 21. Porque a criação ficou sujeita à validade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim, o apóstolo Paulo nos ensina a perseguir o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fitos no autor da salvação. Hebreus capítulo 12, verso 2 nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Todo cristão que passou pelo novo nascimento e foi revestido do Espírito Santo passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, que vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas, ou deve se voltar para as coisas do céu. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Segundo ponto, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse nos revela a existência de um novo céu e uma nova terra, ou seja, desconstruindo a tese da restauração, que muitos dizem que a terra será restaurada. Não será uma nova terra, não será o mesmo céu que contemplamos de dia e à noite, como dizem alguns religiosos e até denominações. Será uma linda cidade preparada para a nossa morada. Em Apocalipse capítulo 21, verso 1, ele diz e confirma essa questão: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O novo céu é um lugar sem precedentes, incomum e desconhecido para o homem ainda. Vejamos a predição no Antigo Testamento em relação ou sobre o novo céu. Isaías capítulo 65, verso 17 já dizia isso: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O apóstolo Pedro confirmou essa predição, ou seja, essa esperança anunciada pelo profeta. Encontra-se na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 e 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Todo crente que está a caminho do céu deve ter em mente o seguinte: primeiro, a linda cidade será um lugar em que Deus é o Cordeiro, são o seu templo, ou seja, Deus e Jesus Cristo é o templo. Segundo, a linda cidade será brilhante, porque reflete a glória de Deus. E essa glória a iluminará, e o Cordeiro, Jesus Cristo, será a sua lâmpada. E terceiro, além da cidade, não será um lugar de dor, tristeza e sofrimento.
Em Apocalipse capítulo 21, refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Terceiro ponto, céu, o fim da jornada cristã. Para o crente que passou pelo novo nascimento, que está percorrendo o caminho para o céu, o início não é o que traz a motivação. Traz sim euforia, ansiedade, mas a verdadeira motivação de todo crente é o final. É quando tudo termina. Numa corrida, a saída para o atleta é complexa, mas ao longo do percurso, a sua respiração passa a ficar controlada, a ansiedade desaparece, os batimentos cardíacos do seu coração passam a ficar controlados e o que permeia a sua mente é quando chegará ao final, quando ele chegará ao fim do percurso. O fim da jornada cristã é quando estaremos onde Deus está. É o lugar onde não existirão mais lágrimas. O fim da jornada cristã é o céu como repouso eterno. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então vejamos, Antigo Testamento, Levíticos capítulo 26, verso 11 e 12 nos diz: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis o meu povo. Ezequiel também revela o seguinte, Ezequiel capítulo 43, verso 7. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres de seus reis nos seus altos. E agora veremos também o Novo Testamento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Também Apocalipse, capítulo 7, verso 15 diz, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. As lágrimas simboliza a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e os outros diversos males que não terão lugar nesta nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Olha o que diz Isaías capítulo 65, verso 19. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. O repouso eterno. Essa expressão indica um repouso de tudo de ruim que em vida, ou seja, nessa vida terrena, nós passamos. Não indica um estado de inércia. Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Vejamos então as atividades neste lugar de glória. Olha só, adoração. Nós teremos adoração neste lugar maravilhoso. Também teremos serviço e também teremos a aprendizagem ilimitada. Ou seja, neste lugar, a ideia de repouso na morada com Deus não é uma situação de inércia, de ficarmos parados sem fazer nada, mas teremos a oportunidade de adorar ao Senhor, diante do Senhor, de servir ao Senhor e de aprender de forma ilimitada. Toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Amém. Reveja todos os pontos que comentamos e ótimos estudos!